Oi, lindona! Esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo uma terapeuta com uma história incrível para te inspirar, para te encorajar e para te dizer que você tem um propósito e você pode cumprir ele sem se afastar dos seus valores e princípios cristãos. Ó, se você ainda não é inscrita nesse canal, já clica no sininho, ativa as próximas notificações. Enquanto você pega uma xícara de café, porque hoje a conversa vai ser muito legal, roda a vinheta. Ei, lindonas, hoje eu vou receber a Carol Dauane e assim, ó, eu tô virando inspetora de Instagram de terapeuta. Eu fico olhando e pensando, quero conversar, quero conhecer, quero saber como é. E eu vi o Instagram da Carol e descobri que ela trabalha com desenho terapêutico. Na hora, sim, a terapeuta em mim já quero saber, quero saber, quero saber. Sim. Então, bem-vinda, Carol. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui hoje. Eu tava super ansiosa também para ter essa troca que é muito boa. Muito bom. Eu queria que você começasse se apresentando. Antes ou além de desenhoterapia, quem mais é a Carol? Então, na verdade, a Carol é alguém que trabalhou sempre com o público. Eu vim da área da beleza e da área comercial. É mesmo? É. Então, na verdade, meu contato com as pessoas sempre foi nessa área. Até que o meu contato com a terapia foi quando eu busquei me analisando. É o começo preferido de toda terapeuta. A gente ama começar por aí. Exato. E aí foi incrível, porque eu era uma pessoa muito tóxica. Já me identificando, eu era muito tóxica. E eu comecei a observar outras pessoas e eu via que as outras pessoas não agiam em algumas coisas como eu agia. Eu falei, então, existe um outro caminho. Então, aí eu fui buscar a terapia, né? Na empresa que eu trabalhava tinha, e eu fiz a terapia. E ali já foi uma chave que virou na minha vida. E ali eu comecei a indicar a terapia para todo mundo. Falei, gente, façam terapia. Então, depois de um tempo também, parei, né, com a terapia, recebi alta. Né, da terapia, sim, foi muito legal. Uma pessoa de alta. Tem muita gente que fala assim, eu tô com 42, nunca me deram alta. Mas como você faz, querendo ou não, ali mais a comportamental, sim, é só um período, daqui a pouco vem outra coisa à tona. Mas assim, você foi buscar terapia por uma demanda pessoal? Pessoal. Ou você... autopercepção mesmo, não? Acho que eu posso ser melhor. Foi pessoal, na verdade, assim, eu estava num relacionamento, né? E nesse relacionamento eu vi, assim, que eu oprimia muita pessoa, assim, sabe? E geralmente, vamos dizer que dava certo. Os dois meio que se fechando ali, né? E que não era interessante. Mas nesse relacionamento, que é o meu atual casamento agora, né? Então, nesse início já não deu. Ele já era uma pessoa mais livre e tudo mais. Aí eu comecei, opa. Então, eu busquei nisso, né? Mas aí começou a tratar num todo. E aí, depois de um tempo também, quando eu comecei a ir pra área da beleza... eu sentia muita resistência de conseguir me soltar mesmo na área. E aí eu busquei terapia de novo. E aí, deixa eu perguntar, que eu sou super curiosa. Eu tenho muitas alunas que são esteticistas, cabeleireiras, nail designer. Qual que era a sua área da beleza? Nail designer. Nail designer. Isso. Porque eu vejo que é muito próximo, na verdade. Sim. Por quê? Porque é cuidado. Né? Exato. É cuidado. Momento de cuidado, de trazer uma cura, porque a pessoa, ela vem ali, ela busca algo, então ela já sai toda feliz e tem a conversa. E eu acho que é isso que acontece, porque ali, enquanto você tá mexendo, né, na pessoa, ela tá permitindo ser tocada, isso. Seja na mão, seja no cabelo, uma massagem. Enquanto isso tá acontecendo, a resistência também fica baixinha, fica ali tranquila. E as conversas que acontecem, às vezes, em um ambiente de beleza, falam muito da alma. Sim, né? Eu tinha até uma imersão há muitos séculos atrás, né? Meus cabelos brancos não me deixam mentir, da minha trajetória, que chamava Em Beleza Dentro. Que eu vinha trabalhando justamente esses conceitos, né? Às vezes a mulher... e principalmente a mulher brasileira é uma mulher vaidosa, sim. né? É uma mulher asseada, cheirosa, bonita. Sim. E a mulher brasileira, muitas vezes, ela foge para a estética. Sim. E o que está acontecendo? E aí eu vejo, o meu discernimento espiritual, né? Deus tem colocado muitas terapeutas nesses lugares. Sim. Que da cabeleireira, da nail designer, que faz os cílios, daquela que tem o tempo dessa mulher, sim. E a confiança dessa mulher. E as conversas que acontecem ali são profundas e causam impacto
E aí, essa profissional descobre, gente, mas eu tô aqui fazendo unha, mas eu queria... Exato. O que eu sentia é que aí, quando eu fiz esse processo, por exemplo, de mentoria, o que aconteceu? Eu tinha muita resistência e hoje eu entendo que eu tinha um preconceito com a área. Então, eu não aceitava pelas falas muito antigas que eu escutava, né? Ai, você só faz unha? E aí, eu pensava, ué, como eu só faço unha, né? E aí, eu trabalhei tudo isso. E quando eu trabalhei, eu virei uma chave e começou a decolar muito. E eu comecei a ter muitas clientes. E aí, quando eu vinha muito essas clientes e conversava, fidelizava, aí você fica anos ali, imagine, a cada 15, 20 dias com elas, né? Elas conversavam muito comigo. E eu já entendi a responsabilidade do que eu falasse, do que eu orientasse. Porque uma amiga, o que ela vai falar pra você? Isso mesmo, você tá certa. Não deixe ele fazer isso com você. Mas vai por experiências e Sim. vozes da sua própria cabeça, né? E ali eu tentava buscar muito Deus. Eu falava assim, Deus, me usa. Porque eu comecei a ver propósito naquilo que eu fazia. Que lindo. Não era só uma unha, né? Então eu falava assim, Deus, me usa. Porque elas falam muito comigo. Que eu seja a ponte do Senhor falando né, com elas. E começou a ser esse projeto, assim, foi incrível. E aí, despertou cada vez essa vontade de crescer e de trabalhar dentro desse propósito no meu salão. Então, eu fui montando a equipe, eu fui sempre alinhando que era esse o propósito, né? Que nós fôssemos ali Deus na vida de cada uma delas. E aí, veio a vontade de trabalhar na área da terapia. E isso, eu digo assim, né, Carol? Isso é ministério. Ministério. É o que o filho, a filha de Deus... faz da sua vida na Sim. segunda-feira, de segunda a sexta. Exato. Eu entrava no meu espaço e eu falava, Senhor, esteja aqui conosco, que a tua presença seja aqui. E quantas clientes ali, sabe, relatando, machucada, ou que só queriam conversar. Eu tinha cliente, às vezes, que eu já até sabia, eu marcava o último horário que aí eu não precisava fazer com pressa, terminava ali ela falando comigo, eu orientava ela. Mas aí eu quis buscar uma forma técnica para conseguir orientar de forma mais já que eu vou brincar disso, deixa eu brincar direito. Sim. E aí eu tenho o meu espaço ainda, que fica em Colombo, né, região metropolitana de Curitiba. E quando o meu marido foi transferido para São Paulo, eu falei, agora é a hora que eu vou migrar de carreira. E aí eu vi essa oportunidade. Aí agora conta da transição, porque eu também amo saber da transição. E aí quando eu vim para São Paulo... Eu falei, eu não quero mais ficar na área da beleza, por quê? Eu entendia que eu ia precisar viajar muito. Minha família toda é de Curitiba, tá tudo lá. Então, só tá eu e ele aqui, né? Então, eu sabia que eu ia viajar muito. E o salão, ele demanda muito de você ali presente, os finais de semana, né? Exato. Então, ia limitar muito enquanto ele tinha essa flexibilidade de viagem. E aí, foi a hora que eu quis transicionar. E até que eu seguia já a minha professora, né, do curso. E ela também transicionou, era maquiadora, eu era da época de maquiagem, que eu também sou maquiadora. Não, e ela tá com uma pele, gente, que eu amo essas coisas, sabe? Sim, que eu sou tá maquiadora também. Oh, meu Deus, eu devia Na área da beleza, eu já tô escondendo minhas unhas porque estão vergonhosas e agora... Eu, na área da beleza, fui por tudo ali, cabelo, maquiagem, unha, um pouquinho de cada coisa. Então, quando eu vim pra cá, né, e eu falei assim, vou transicionar, apareceu... esse curso da minha professora que era cristão. Então, foi o primeiro contato de curso que eu tive cristão. A hora que eu vi que era cristão foi a hora que despertou. Era a formação do quê? Neuropsicoterapia cristã. Falei, eu vou me jogar, eu amei, assim. Aí eu já falei pro meu marido, aí ele, como ele falou assim, Carol, você sempre tem muitas ideias, e eu sei que tudo que você se propõe, você mergulha naquilo, mas assim, pensa se é isso mesmo. Eu falei, não, é o meu propósito. Isso já brilhou no meu coração, assim, eu tô muito feliz. Se você perguntar, vai ganhar dinheiro ou não, eu não quero saber. Eu só quero aproveitar disso e ser ponte de transformação na vida das pessoas. E foi a hora que eu fiz a formação da neuropsicoterapia, que foi incrível e começou a mudar muito, tanto na minha vida, a minha percepção e a cura interior mesmo, né, de muitos processos. Não tem, eu acredito que assim, eu posso estar sendo reducionista, mas eu já conheci milhares de terapeutas. Uhum. Boas, nem tão boas. Entre as não tão boas, tem uma série de fatores, né? Sim. Como eu tenho um mentor que ele diz assim, ó, tem muitas maneiras de ser infeliz. Então, as não tão boas não são tão boas por uma série de fatores, mas as boas, elas têm algo em comum. Todas partem da sua história. Sim. É o ponto. O Contador Caligares, eu não sei se você conhece, ele é um autor que fala muito a terapeutas, né? E ele tem um livro que chama Cartas a um Jovem Terapeuta. E ele diz assim, ó, todo bom terapeuta precisa de uma boa dose de dor. Sim. Quando a gente parte desse lugar, é um lugar, além de muita empatia, traz muita responsabilidade também. E também, olhando do ponto de vista espiritual, muita autoridade. Sim. Porque general só tem
só tem autoridade junto ao batalhão quando ele tá no campo de batalha. Sem sombra de dúvidas. Então, assim, eu não vejo outro caminho. Eu vejo, às vezes, as pessoas, não só as mulheres, mas as pessoas, elas querem fugir da sua dor. É verdade. E eu digo assim, a dor é um ente querido, abraça ela, olha pra ela, entende a que você veio. Sim. E eu tô muito com isso na cabeça, que eu tô lendo Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, né? E aí o cara fala assim, a dor, ela dá sentido pra vida também. Sim. E se quando a dor chega, você quer sair correndo, talvez você perca ali o benefício do que aquela dor pode trazer, pode agregar. É incrível. Essa minha transição para São Paulo não foi fácil. Eu entendi que era direcionamento de Deus, né? Eu e meu marido, nós entendemos isso. E mesmo assim não foi fácil, porque foi um processo de largar tudo para trás em prol de um propósito que era o nosso casamento. Então, eu pensava assim, nossa, me custou tudo, sabe? Mas ali eu vi a presença e o cuidado de Deus. Então, durante esse processo que foi árduo, muito árduo, eu consegui... Foi o momento que eu entrei na terapia, no curso, na formação, e foi incrível porque me ajudou muito a olhar para mim, ter esse tempo de silêncio, de sair dessa agitação que eu tinha de salão. Fiquei um tempo em casa, então de silêncio, de olhar para mim e olhar para as minhas dores e olhar para minha criança e passar a me conhecer. E a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu comecei a me portar de outra forma. E isso tem sido incrível. Até mesmo numa questão assim, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de toque, de carinho, né? E quando a gente entende a linguagem de amor, a gente entende que a linguagem de amor do outro, nós precisamos ser intencionais na forma dessa comunicação. Então, eu tenho 3 irmãos pequenos, né? E eles me veem muito como uma segunda mãe. Então, Ai. Uma segunda conte, mãe. Fale sobre isso. O meu desenho já me mostrou, sabe? Uma desordem. Uma pequena desordem ali. E assim, um dos meus irmãos, por exemplo, a linguagem de amor dele predominante é toque. Eu tinha muita dificuldade, mas a partir do momento que eu tive essa consciência que pra ele era importante e eu queria expressar o meu amor pra ele, eu comecei a me permitir também ser abraçada por ele e abraçar ele também, sabe? E palavras também. A minha outra irmã é palavras de afirmação. Comecei a trabalhar nisso com ela. Então, começou a ser incrível ser intencional. Que legal. Sim. Carol, e aí então, terapia. Isso. E depois, o que veio? E aí, depois, nós entramos na área de curso de terapia pelo desenho, né? Então, a terapia pelo desenho, ele entrou para mim como uma oportunidade de trabalhar melhor os traumas dos meus pacientes. Então, quando eu te proponho a desenhar, não apresenta risco para sua mente e o inconsciente consegue se manifestar e dar mais direcionamento do que está acontecendo no seu interno. Não, é fantástico, porque tava inclusive comentando com você nos bastidores, né? Tô para lançar um livro de contos, né? Sim. E ali, no processamento, na elaboração dos contos, a gente utiliza muito o desenho. E sem necessariamente uma análise do que isso significa, mas como uma oportunidade de, tipo assim, como que você organiza. Sim. O que esse conto, que essa história despertou em você, Sim. né? Como que você apresenta isso para si mesmo. Sim. Né? E se torna visual. Então, você tira de dentro, se torna visual para você, né? De entender o porquê que isso tá aqui ou tá ali. Às vezes até de questionar também. Sim. É muito interessante. Então, por exemplo, a gente tem um caso agora recente de uma paciente mesmo que ela trouxe ela relatou assim: estou me sentindo muito sobrecarregada, porque também o desenho ele não é só de deduções ou símbolos, para cada um vai significar de uma forma. A gente tem uma orientação ali, mas é sobre uma conversa com o paciente, né? Então, a gente vai tratando literalmente do inconsciente para o consciente. E ela relatou assim, estou me sentindo muito sobrecarregada, meu filho está se divorciando, estou tendo que cuidar muito do meu neto, estou cansada. E até então era só isso a dor dela. Mas quando foi feito o desenho ali era ela, o neto, paisagem, as coisinhas que ela gostava. Mas o desenho revelou o quê? Que tinha uma mãe antes da perda do pai dela, tinha uma mãe depois da perda do pai, ou seja, a dor dela não era atual, era lá antiga, né? Acionou, na verdade, isso dentro dela. Demonstrou também a idade do trauma. Uau! Sim. Demonstrou também ali essa dor que ela tinha de não ter elaborado o luto, né? Então, é incrível. Riqueza, hoje, né? Exatamente. Profundidade. Então, se fosse só com a conversa, nós iríamos trabalhar diante dessa sobrecarga atual, né? Como ela tá agora, mas não iria tratar de fato a raiz que era lá no passado, como que foi essa perda do pai, né? Talvez a
a perda também de funções dele, de apresentá-la para o mundo, a segurança, todo esse processo também de direcionamento. Uma curiosidade, eu fiquei curiosa, né? Uhum. Bastante curiosa. Gente, sabe quando você gosta de chocolate, eu gosto de café, por exemplo. Eu vejo um café, eu quero experimentar. Eu vejo uma terapia, eu já quero experimentar. Sim, eu também tô bem nessa área aí, tá sendo incrível. Quero saber como é que é. Vocês trabalham um processo a partir de um desenho ou cada sessão é proposto um desenho? Nós começamos com um desenho, pra gente começar a ter um direcionamento. Mas, dependendo se na sessão ela chega com outros conflitos, a gente pede um desenho de como ela está se sentindo atual, tenta se expressar como que está atualmente. Pra gente sempre ir buscando aonde que esse inconsciente está se manifestando, aonde está latente maior essa dor, sabe? Então, é bem interessante esse processo e traz, assim, até mesmo na formação, nós tínhamos muito estudo de caso que era de psicanalista, né, de vários profissionais já da área. E quando vinha o estudo de caso dela, ela ficava assim, eu achava que eu já tinha resolvido isso, que isso já estava bem resolvido dentro de mim. E o desenho mostrava que não. Que incrível. Eu me lembro de ter visto um corte, um reels, de uma terapeuta. Eu acredito que ela trabalha com desenhos, ou pelo menos naquele momento ela trabalhou, né? E ela contando de uma menina, uma criança, que desenhou uma borboleta. E aí ela mostrou uma borboleta, falou assim, sua filha, né, seu filho, desenha uma borboleta, você vai achar o quê desse desenho, né? Ai, que bonitinho, uma borboleta. Sim. Aí ela falou, mas a borboleta tem uma história. Uhum. E aí ela falou que ela pergunta para essa criança, qual que é a história dessa borboleta? Sim. E aí a criança começa a falar, essa borboleta tá muito triste, ela tá presa, ela tá sozinha. Sim. Conteúdo profundo, que, é claro, é para isso que existe o terapeuta, né? Eu digo assim, Sim. Pessoas que têm facilidade de escutar, como você tem, isso é um dom, Sim. mas isso não forma um terapeuta. Não. Porque a conversa estruturada, a escuta preparada, né? O processamento das informações que eu tô ouvindo, o que eu faço com aquilo que eu tô ouvindo, é essa a diferença de uma conversa terapêutica, Sim. né? E ela falou e eu fiquei, assim, impactada, porque aquele desenho tem uma história. Sim. E, na verdade, o desenho, a pessoa tá falando assim, eu quero falar sobre isso daqui. Sim. Embora eu não tenha, talvez, linguagem, eu quero falar sobre esse Exato. assunto, né? Não sei nem por onde me expressar, mas a partir do... olha como que vira uma ponte de acesso, né? Muito legal pra gente conseguir trabalhar e ter direcionamento mesmo do que falar, da onde olhar. Então, assim, nessa formação mesmo que eu fiz, não temos também, assim, definições só. Isso é isso e não tem pra onde ir. Não. Na verdade, a gente tem alguns símbolos que já dá direcionamento, mas é tudo do que significa para o paciente. Como, por exemplo, vamos dizer o vermelho. A gente tende a achar que se pinta de vermelho tá com raiva, né? Acaba sendo essa expressão. Mas, na verdade, é o que significa o vermelho pra você, né? Às vezes, pra você, é amor, é carinho, é alguma forma assim. Então, a gente vai conseguindo conduzir dessa forma. Perfeito. Agora eu quero causos. Eu tinha um quadro há séculos atrás também, que chamava Causos de Família. Então hoje eu quero causos de desenho. Causos de desenho. Olha, do desenho, assim... Qual o direcionamento, por exemplo? Por exemplo, pode ser um causo seu primeiro. Uhum. Ou alguma coisa que você percebeu em você a partir de desenho. Causos de desenho. Já percebi que eu estou em desordem na minha família. Conta essa, que essa aí tá... Percebi. Quando eu fiz a formação, antes de começar, fiz o meu desenho, deixei guardadinho. E eu relutei pra ver o meu desenho, você acredita? Porque eu falei, eu tô com medo de ver o que o meu inconsciente está falando ali. Mas eu parei pra ver, pra analisar, e eu percebi que eu estou totalmente desordem. E você consegue fazer uma autoanálise do seu desenho? Sim, consigo. Mas a gente também tem uma comunidade que ajuda ali também a fazer análise, é bem legal, que aí você tem uma outra ótica ali de percepção, porque você tá fora a pessoa tá fora do sentimento, então fica melhor, sabe? Então, eu percebi ali que tem essa desordem, então tem que fazer ali uma elaboração. E aí, o que eu achei interessante, por exemplo, da constelação, que aí você trabalha bem com essa parte sistêmica, né? E aí, eu tinha muita resistência de conhecer, porque acabava muita religiosidade, e eu ficava, gente, ai que medo, né? E foi aonde eu conheci uma cliente de unha, que me falou, você já conhece a Thalita? Você tá brincando? Juro. Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, menina, ela faz constelação à luz da Bíblia. Aí eu falei, me passa o Instagram agora que eu já vou entrar, já quero saber, já quero entender. Então, achei muito interessante visualizar
você estar fora do seu local ali, né? E, por exemplo, com o desenho, eu consigo ali ir trabalhando, eu consigo ir fazendo esse processo, mas eu acredito que, por exemplo, com a constelação junto, já te dá um direcionamento muito claro, né? E objetivo de que você tá fora ali do seu lugar. Eu digo assim, né? Eu tava fazendo as contas, eu trabalho como terapeuta há 14 anos. E ao longo da minha jornada, foram chegando ferramentas, né? E eu acho que uma boa terapeuta é igual um bom marido de aluguel. Tem aquela caixa de ferramentas que, diante do cliente, da necessidade do cliente, ela tem aquela peça que vai ajudá-lo. Sim, então, às vezes, no meu caso, né, o que eu domino, né? Às vezes eu vou com constelação, às vezes eu uso aconselhamento. Hoje eu tenho os contos, que é uma coisa que me, né, assim, me deixa muito feliz quando eu posso usar os contos. Sim. Eu tenho o MPR, que é o processo de identidade. Então, eu acredito que uma boa terapeuta, ela não se resume em uma abordagem. Sim, com certeza. Mas ela navega bem e ela entende que momento utilizar cada coisa. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. E eu tenho pimentas em casa. Mas eu comecei a aprender que tem pimenta que você não usa no peixe. E tem pimenta que você não usa na carne vermelha. Sim. Sabe? Tem pimenta que fica muito melhor em molho. E é muito interessante, porque quando você usa a pimenta certa, aí você tem o sabor muito mais realçado. Perfeito. E assim é uma ferramenta terapêutica. Sim. Eu não digo, nunca disse, Carol, que constelação é para todos. Sim. Porque tem resistência. Como que você vai propor uma abordagem que a pessoa tá com medo, que ela tá resistindo? Sim, não vai funcionar. Exato. Larga a constelação para lá, vai por outro caminho com esse cliente. Sim. Mas quando existe no cliente a disponibilidade de ver o sistema, constelação é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheci na minha jornada. Sim. Agora, a gente tem que ter essa percepção, em que momento que isso vai contribuir e como que isso vai contribuir. Por quê? Pode contar um caso muito pessoal? Conte, quero saber também. Vou contar um caso de Thalita agora. Eu sempre percebi que para algumas pessoas a sessão de constelação é ruim. Não é um momento gostoso. Porque é um momento desconfortável, né? A consciência. É você olhar para aquilo que você guardou o desenho, é você olhar para aquilo e falar assim, olha, não tem como negar, não tem como fugir, tá aqui, agora eu tenho que fazer algo sobre isso. Sim. Semana passada eu tive um evento na minha vida pessoal. Tava com uma consulta marcada, tinha que fazer uns exames. E essa médica, ela pede os exames antes da consulta. Então, fiz lá eu nunca fiz tanto exame na minha vida. Ainda quando a moça tava tirando as amostras de sangue, eu falei, moça, se eu tiver alguma coisa, vão descobrir, hein? Ela falou, vão, porque são muitos exames. E ok, fiz todos os exames, saiu o resultado, mandei pra clínica. A médica me liga. Thalita, tô avaliando seus resultados aqui, você tem uma consulta comigo, era no outro dia, a minha consulta com ela. Só que a sua hemoglobina está muito baixa. Mas muito baixa, tipo assim, muito baixa. Ela falou assim, e a sua ferritina também. Eu recomendo que você vá a um pronto-socorro, porque é possível que eles recomendem uma transfusão de sangue. Eita, né? E a coisa de ficar internado às vezes. Não, é grave. É grave. É grave. Falei, e assim, a terapeuta, né? Eu percebi que ela tava falando com tranquilidade, mas muitas camadas, tinha muitas camadas a conversa, entendeu? Sim. Falei assim, não, ela não tá tranquila, né? Assim, ela vai imediatamente ao pronto... Falando tranquilamente, vai imediatamente ao pronto-socorro. Oh, meu Deus. Eu percebi, eu falei, eu acho que eu tô ruim de verdade. E eu fui pro pronto-socorro e foi assim, um sambalelê. Não consegui ser atendida. E quando finalmente eu consegui ser atendida, já eram quase 11 horas da noite. E aí a médica lá da emergência que me atendeu disse assim, nós vamos te internar. Aí eu peguei e falei, não vão. Porque eu olhei em volta e falei, não, eu não vou ficar internada aqui não. Aí ela falou, então você tem que assinar um termo. Porque eu falei, clinicamente eu tô bem. Então, eu prefiro passar na médica e amanhã procurar um hospital melhor. Sim. Já que eu não tinha conseguido atendimento. Se eu vou ter que ficar internada, eu vou ficar internada em um lugar decente. Ok, assinei o termo, fui pra casa.
meu plano, né? Bom, amanhã eu vou na médica, já que já tá... Eu tava 2 meses esperando essa consulta, né? Nossa. Vou na médica, saio da médica, vou para um hospital, e aí se quiserem me internar, já vou de malinha pronta. Sim. E fui mesmo, tá? Já vou de malinha pronta. Se quiserem me internar, tudo bem. Só que à noite eu não consegui dormir. E aí eu tinha visto aquele filme, não sei se você assistiu, Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Acho que eu não assisti, não. Eu tinha assistido, tipo, 3 dias atrás, né? Uhum. No final de semana anterior a isso. E no filme, é a história do filho de William Shakespeare, que morre ainda criança. Isso não é spoiler, tá, gente? É a sinopse do filme. é essa a história. Só que no filme, no decorrer da história, a irmã dele tá muito doente. E aí ele diz assim, se a morte vir buscar a minha irmã, eu vou enganar ela. E eu vou no lugar pra minha irmã não ir embora, né? Criança, né? E aí ele fica acordado, tipo, eu vou enganar a morte. Essa noite eu fiquei acordada. Falei, se ela vir me buscar... Aqui não. Não, se ela vir me buscar, me encontrará acordada. E eu não consegui dormir, porque eu tava muito preocupada. Sim. Porque a médica falou, tem risco do seu corpo entrar em choque. Me deu, assim, a cena que a outra médica poupou, a médica da emergência descreveu com perfeição. Meu o que Deus. tá... Deixa eu te explicar o que Sim. tá acontecendo. E aí eu falei, é isso que acontece quando uma pessoa passa por uma sessão de constelação. Agora, o problema já tava lá. Eu já tava com esse problema aí. Não sei há quanto tempo. O problema já tava lá, mas a pessoa fica sabendo. E saber, às vezes, tira o sono. Só que saber, por mais desconfortável que seja, sempre é melhor. Por quê? Porque a partir do momento que eu soube, no outro dia eu pude tomar providências reais, né? Funcionais. Sim. Com relação àquilo. Tanto que eu estou aqui, Sim, né? é verdade. Tá tudo bem. Mas o problema é esse. Muitas vezes, não só a constelação, outras abordagens que são de alto impacto, e tô com a sensação de que o desenho é dessa família, ela pode tirar seu sono, porque agora eu tenho que organizar essa informação que eu recebi, né? Eu tenho que compreender o que eu vou fazer com isso. E querendo ou não, te traz uma responsabilidade, porque enquanto você não sabe, você tá fazendo, você tá repetindo algo, você não tem essa responsabilidade. Quando você tem a consciência aí, parte de você querer interromper aquilo, dar continuidade. Então, realmente, assim, é conflituoso. Mas, por exemplo, na neuropsicoterapia, nós temos o NP4. O NP4 é uma abordagem que nós trabalhamos em cima de trauma. Também é bem desconfortável, porque eu faço com que você fique fazendo a revivência com a intenção de reduzir essa dor, tirar esse poder tão grande desse trauma. Então, também, que nem você falou, acaba não sendo para todo mundo, porque se há uma resistência, não tem como dar continuidade, né? Então, eu já fui pro desenho, para ter também uma outra abordagem ali, de forma que o acesso, o desenhar não se torne tão pesado, né? Se torne muito mais que flua, e de certa forma nós temos o acesso ao inconsciente também. Mas, por exemplo, com a neuropsicoterapia e esse NP4, que é a técnica que a gente mais aborda, né? Durante o processo, como que acaba sendo? É como se você tivesse uma ferida aberta. Toda vez que você passa uma roupa, qualquer coisa dói, e você lembra como que você machucou, não é verdade? Porque dói. E mesmo que você lembra só de flash, mas tá aberto e tá doendo. O nosso trabalho é fazer com que reduza bastante essa dor. Então, chega um momento que tá cicatrizado, você passa a mão, você lembra que aconteceu algo, mas já não te dói mais. Então, a gente tem essa abordagem também, que é bem interessante. E aí, agora eu já quero conhecer a constelação também. A luz da Bíblia. A luz da Bíblia, com certeza. Recomendo a luz da Bíblia. Não é por nada não, mas é boa. Já tô na lista, já. Já tá na lista. Mas vou te falar, entra na outra lista, que é do MPR, Método Propósito Revelado. Então vou. Que é a formação em identidade. Perfeito. É maravilhoso também. Perfeito. Vem aí. Bom, Carol, eu queria também saber se vocês trabalharam muitos estudos de caso durante a formação, né? Sim. Tem um legal, assim, pra contar pra gente entender a evolução, porque você falou sua história com o momento do desenho, né? E do perceber que tem uma coisa aqui que eu preciso cuidar, lidar. Mas tem algum estudo de caso que a gente possa perceber a evolução desse trabalho com os desenhos? Com os desenhos, tem um estudo de caso que, por exemplo, assim, a paciente também já vem dessa área da terapia, já tem bastante conhecimento, bastante estudo. E ali ela relatava também, por exemplo, assim, bastante resistência de conselhos do marido. Havia assim, não quero, né? Uma oportunidade de sair da cidade, oportunidade de crescimento e a dificuldade desse crescimento, sabe? De uma resistência, na verdade. E o desenho dela era um desenho, assim, bem tranquilo, ela ali com a família.
o desenho, ela fez uma roupa normal, mas ali olhando, parecia roupa de banho. Era bem engraçado. Que assim, o que deu o direcionamento? Que ela queria estar dentro de uma bolha e se manter dentro daquela bolha para ela continuar sendo vista pela família. Então, veja bem o quanto que isso limitava ela de viver algo, possibilidades, porque ela não entendia que ela estava buscando a visão do pai dela, mas dentro de uma projeção. Uau. Então, quando ela teve a consciência de que o pai dela dava o olhar da forma que ele tinha para ela, dava o cuidado da forma que ele tinha, de certa forma para ela trouxe uma liberdade de que eu posso seguir minha vida, porque eu estou projetando uma visão que partiu de mim. Ele já tá fazendo a parte dele dessa forma. Então, foi muito incrível esse processo, sabe? Esse acompanhamento, assim. Ela se surpreendeu muito e ela viu que ela tinha esse olhar do marido dela. E ela não conseguia ver dessa forma antes. Ela via como se fosse um ataque, porque ele direcionava, então fazia com que ela saísse dessa bolha, né? E aí ela conseguiu ter a consciência com o desenho e esse processo de que esse olhar que ela tanto queria do pai, ela tinha pelo marido. Gente, é uma constelação. É uma constelação. É, que incrível. Muito, assim, processo de tomada de consciência do lugar que você ocupa, né? Sim. Eu digo assim que constelação é ver, Sim. né? A sessão ali, a proposta é que você veja o que está acontecendo. Sim. E aí, o processo terapêutico propõe uma nova postura, Sim. tá? Se você quer sair desse lugar, você vai ter que assumir uma nova postura e sustentar a bendita da postura, que eu acho que é aí que a porca torce o rabo, né? Exato, porque a nossa mente, ela busca familiaridade. Então, o que é familiar? Viver repetindo o ciclo até aqui. É. Então, o novo acaba sendo bem desafiador mesmo. Mas hoje a neuroplasticidade traz exatamente isso que nós aprendemos por repetições. Sim. Então, por isso que nós precisamos ser constante, repetir e ser objetivo e intencional, né? A partir do momento que a gente tem esse caso, esse relato, opa, tive consciência, o que eu quero e para onde eu quero ir, agora eu preciso ser intencional, não pode ser o emocional. Ah, mas eu não quero. Mas o que eu preciso é onde eu quero chegar. Então, vamos lá, vamos continuar, né? E acaba sendo isso. Então, esse estudo desse caso foi muito incrível também. Nossa, ela, assim, pra ela, foi aquele choque de realidade, sabe? E já, por exemplo, com a neuropsicoterapia, nós tivemos um caso onde a paciente também era psicanalista. E ela passou por um processo também de muita repetição de ciclo. E aí foi muito incrível, que um momento ela falou assim pra terapeuta: você pode me passar essa filmagem? Eu gostaria de ver depois da sessão, porque foi muito forte, me trouxe muita consciência, mas ao mesmo tempo eu tô em conflito. Aí ela falou: claro, você vai poder acessar. E deu acesso pra ela. Quando foi na outra sessão, ela falou assim: gente, todo mundo deveria se ouvir falando. Porque quando eu vi o que eu falava, eu tive a consciência do quão grave as minhas justificativas para ficar presa naquilo. Uau. Então foi incrível, assim, também entender todas essas ferramentas, onde a gente pode estar indo, assim, para estar facilitando também para o paciente ter mais consciência, entender o que está acontecendo, repetições de ciclos também, né? Como a gente fica nesse looping. E, assim, o que é incrível que, com a neuropsicoterapia, por exemplo, é a ciência junto com a Bíblia. Então, era muito incrível quando tinha ali o estudo e o que a Bíblia falava sobre aquilo. Eu ficava assim, gente... Porque, assim, querendo ou não, parecia que era só eu que acreditava naquilo, né? Na Bíblia, eu que acreditava naquela palavra ali. Então, quando a gente tem essa confirmação, você mostra pra pessoa aqui, ó, a Bíblia e a ciência. Não tem pra onde ir. E eu costumo ainda dizer que, primeiro, né... Um dos meus versículos preferidos, eu não sei se eu poderia dizer isso, porque eu amo muito a Bíblia, Sim. mas tem aquele versículo que todas as vezes que eu penso nele, eu penso assim, uau, todos os mistérios da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. Colossenses, capítulo 2, agora eu não tô me lembrando o versículo, acho que é 6 ou 7, mas tá lá, Colossenses 2. Não é que a Bíblia, ela não tem a necessidade de ser provada cientificamente, mas a ciência, ela precisa se curvar à Bíblia. Sim. Porque a Bíblia é um livro milenar. Sim. E é um livro que fala de tudo que importa. A Bíblia não fala de tudo que existe. A Bíblia fala de tudo que importa. E se você tiver uma boa exegese, você vai compreender o que a Bíblia quer dizer sobre tudo que importa. Sim. Você vai entender o que a Bíblia te apresenta. Então, quando eu vejo a ciência dizendo assim...
isso daí, ó, que a Bíblia falava, Sim. né? E esses profissionais que fazem esse trabalho de tradução, né? De falar assim, olha, isso que a ciência está apresentando, tá assim na Bíblia, tá assim. É um pouco do meu trabalho, né? Aliás, acho que é muito do meu trabalho fazer isso, mas eu fico assim, ó, absolutamente admirada. Quando a gente olha e fala assim, Salomão já dizia, não há nada novo debaixo do sol. Exatamente. Né? Se você procurar intencionalmente, com sabedoria e, eu acho que é muito importante, sabendo quem é Deus e quem é soberano. Quem é Deus, né? Porque eu acho que a gente está vivendo também um momento tão complicado que as pessoas estão desconfigurando Deus e por isso elas têm tanta dificuldade de enxergar e entender o que a Bíblia diz, né? Sim. Não é o que a Bíblia quer dizer. Sim. A Bíblia diz o que a Bíblia diz, sim. né? Com contexto. Então, quando vem um profissional, né? E faz essa tradução, eu vejo isso com as minhas alunas, sabe, Carol? Acho que é o que acontecia nessa formação. É como abrir os olhos, Sim. né? Como apresentar, assim, a vida é assim. Exato. Né? Exato, igual mesmo a questão de as maldições hereditárias, né? Querendo ou não, quem não conhece de fora fala, nada a ver, ou até mesmo, por exemplo, eu que não nasci no lar cristão, eu fui conhecer depois, mas para mim era muito nichado, como, por exemplo, a bebida, a prostituição, algumas coisas assim. E quando você entende que não, são escolhas. Envolve tudo, na verdade. Então, a partir do momento que você é um ser humano e você vai se tornar, por exemplo, mãe ou pai, toda a sua escolha vai interferir na vida do seu filho. E então, isso Como pode negar ser vícios isso? de mentira, pode ser tantas coisas. E aí já é uma repetição de ciclo. Então, se você não tem essa consciência e não rompe com isso, você dá seguimento. E eu gosto daquele versículo também que diz, quem está em Cristo, nova criatura é, Sim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quer dizer, se alguém está em Cristo, vai ter atuação de alguma maldição? Nenhuma. Impossível. Sim. Em Cristo não há sombra nem variação, é luz, Sim. Sabe? Luz é clareza, luz é consciência, luz é tudo que a gente busca num processo terapêutico. A questão é, ir à igreja não é estar em Cristo. Exatamente. E o que eu acredito muito que acontece, que até por isso que a gente entende essa torção, assim, do que é falado, é que eu vejo, assim, que o só ir à igreja, o que o pastor e a pastora ali falam, e eu vou pra casa e sigo a minha vida. Eu não busco no meu secreto a palavra com Deus. Porque a verdade é que nem... para cada um vai pegar de uma forma aquela palavra. O seu testemunho é diferente do outro. A sua dor é diferente da outra. Então, o tratar é diferente do outro também. Então, eu acredito que quando nós buscamos ali, não é sobre quem falou, mas Deus falou diretamente comigo a palavra. Exato. Então, mas aí precisa ter uma autonomia, né? Aquele milagre de Jesus que ele cura um cego e a primeira vez ele pergunta, o que você vê? Eu vejo homens como árvores, gente. Vamos conversar, tem uns negócios na Bíblia que a gente tem que conversar. Jesus tocou no camarada. E ele não estava vendo as coisas direito. Ele estava meio confuso. O que Jesus fala? Não, eu toquei, você está em Cristo, nova criatura é. Jesus vai lá e toca de novo nele. E agora, o que você vê? Agora eu vejo os homens. Então, agora você está curado. Então, isso para mim fala de processo. Sim. Algumas pessoas serão imediatamente, milagrosamente curadas. Sim. Eu nasci num contexto cristão, sabe, Carol? Eu vim de uma infância com muitos traumas. E eu sei que teve traumas, feridas e memórias que o próprio Espírito Santo foi lá e tocou, sabe? E Sim. tirou aquela dor, e tirou aquela mentira, tirou aquela distorção da minha alma. Sim. Eu tenho inúmeros para contar. Sim. Só que eu também sei que as minhas principais transformações vieram de processos. Sim. Tô vendo... Ixi, eu acho que eu não tô vendo direito. Tô vendo um negócio aqui, eu não sei se é exatamente Sim. isso. E aí, toca de novo. Sim. E aí, se nós somos cristãos, pequenos cristos, nós somos as mãos do nosso mestre, tocando essas pessoas e dizendo assim, vamos insistir em mais uma sessão? Sim. Vamos fazer mais uma ferramenta? Sim. Vamos um pouquinho mais profundo? Eu trabalho muito, por conta da constelação, com processos de restauração da relação paterna e materna. E eu digo assim, gente, isso aqui é assunto para a vida inteira. Não é tipo assim, normalmente, as pessoas dizem assim, não, mas eu já perdoei meu pai. E quem está dizendo que é sobre perdoar o seu Sim. pai? O processo terapêutico nem vai começar no assunto perdão, ou não deveria, tá? Sim.
Porque antes eu tenho tanta coisa antes do assunto perdão. O que eu quero é que no final você possa olhar para o seu pai e dar a ele lugar de pai. E isso não é uma coisa simples quando tem dor, quando tem abandono, Sim. quando tem abuso, quando tem tantas e tantas dores que as pessoas experimentam, gente que senta do nosso lado, entende? Na igreja. Sim. E a pessoa tá com a mão levantada, a pessoa tá chorando no louvor, só que ela tá com a alma dilacerada, porque o coração dela não tem um lugar pro pai dela, Sim. por conta do que aconteceu. O coração dela não tem um lugar pra mãe dela, por conta do que aconteceu. E se ela não consegue honrar os pais, a vida vai ficando encurtada. Não é o que... Exato. O oposto não é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra? É, exatamente. Então, o que é o contrário disso? Uma vida encurtada, uma vida oprimida, sabe? Uma vida Presa, apequenada em uma dor que você poderia curar. Exatamente. Então, eu acho que é sobre isso. O papel, assim, não é... Eu não dou ênfase para a palavra maldição, embora eu sei que existem padrões familiares, porque eu penso assim, meu trabalho tem mais valor se eu despertar a consciência dessa pessoa de como ela pode viver se ela estiver em Cristo. Sim. Se ela estiver em Cristo, ao invés de lidar com maldições, ela vai ser perseguida por bênçãos de 1000 gerações. E aí, as maldições vão se desfazer. É aquilo assim, a primeira que casa, que tem filho, que prospera, que avança. Por quê? Porque não está vivendo mais uma repetição de ciclo. Exatamente. Exatamente. E assim, mas na verdade eu vejo assim também que hoje em dia a grande maioria levanta, vai fazendo, tal, não para, não analisa, não observa. E aí eu percebo muitas pessoas também falando assim, meu Deus, é toda vez a mesma coisa. Por que sempre comigo? Por que sempre comigo? E aí, quando nós escutamos ou vemos um relato assim, daquela dor de falar assim, vamos conversar, vamos começar a tratar, vamos começar a investigar, porque existe outra possibilidade, existe uma forma de você ser livre. Eu sinto assim, hoje, parando para analisar, né, após esses estudos, é como se nós estivéssemos presos a vários fios, que é as falas das pessoas, as dores, várias coisas que a gente vai passando, os traumas, e a gente fica ali preso com essa dificuldade de avançar e de andar. Enquanto a gente vai entendendo, trazendo essa consciência, trazendo essa cura, a gente pega a nossa vida para nós mesmos e vamos escrevendo a nossa própria história, não mais repetindo ou não mais trazendo. Então é incrível, eu vejo assim que a partir desse processo todo que eu passei, eu acredito que eu nunca fui uma pessoa tão grata igual eu tenho sido nesses últimos anos de formação. Porque eu vejo assim, o cuidado de Deus em tudo, e até mesmo o poder ter consciência e ajustar, reprogramar. É isso que eu vejo que é ser livre, o poder ser livre. Não somos mais aprisionados, não estamos mais lá, nós temos a opção de ser livre. Mas para isso tem um processo. E teve uma coisa que você falou, vou voltar várias casinhas, né? Que você falou que seu processo começou quando você começa a namorar com seu esposo e fala, com ele não vai funcionar. o jeitinho que eu costumava fazer não vai funcionar. Sim. E eu tenho uma teoria que a gente sempre se casa com o equivalente. Né? E se não é equivalente, alguém ali vai subir ou vai descer para que esse casal se torne equivalente, né? Exato. E aí eu digo que casamento curado é essa consciência da equivalência. Sim. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma mulher tá com um problema com o marido, mas ela acha que o problema é com o marido. Quando ela entender que ela é equivalente, ela vai descobrir que o problema é o casal. Sim. É o casamento. Sim. E que só se ela tomar essa consciência, uma transformação pode começar a acontecer. Sim. E é incrível isso. Eu percebo assim que pelos traumas, enfim, também a forma de ter crescido, né, esse formato, eu precisava ficar pontuando as coisas ruins, criticando, para não ver algo bom naquilo ali, sabe? E hoje eu já vejo assim, eu aprendo tanto com ele, com a criação que ele teve, assim, sabe? Cada um compartilha com o outro, assim, o que extraiu de bom, até porque hoje nós não temos filhos ainda, mas nós queremos, né? Então hoje eu quero muito, sabe, ajustar, eu quero aprender também com
E aí isso poder ser assim com o meu filho, sabe? Com meus irmãos, com as pessoas também no modo geral, sabe? E eu tenho aprendido muito isso, eu vejo muito, por exemplo, com a família dele, que às vezes me assustou, porque eles são muito unidos e tudo mais. E claro, como toda família tem seu defeito, como a dele, como a minha, como de todo mundo. Mas eu consegui hoje aprender a usufruir da parte boa e ter aquele momento, assim, tem sido tão incrível. Todo o tempo, assim, de não absorver mais, de não pegar muito aquela pressão da situação ali com as pessoas, sabe? Então, eu percebo, assim, que a gente se analisar, se conhecer também, se respeitar, faz com que nós tenhamos mais clareza de onde nós queremos estar também e como desfrutar daquele tempo. E eu gosto de... Eu vou voltar na história da equivalência, porque eu acho que pode ser algo importante para alguém que esteja nos ouvindo. Uhum. Porque se você subir o nível do seu casamento, você tá obrigando seu marido a subir também. Né? Eu gosto muito da história de Abigail, né? Não sei se você já ouviu ou se lembra, mas Abigail era uma mulher, e a Bíblia descreve ela como uma mulher sábia e formosa, casada com um homem insensato, chamado Nabal. Então, ó, a equivalência não tava. Abigail aqui, Nabal aqui. E aí conta uma história que o rei Davi andava ali por perto da propriedade deles e protegia a propriedade deles. E não era rei ainda, né? Uhum. Já era ungido, mas não era rei. Uhum. Mas já era uma pessoa conhecida em todo Israel, né? Um general de guerra. Ele vai pedir água e alimento para o Nabal. E o Nabal, como um homem insensato, fala, eu tenho lá que te sustentar. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu vou dar a minha comida, a minha água para você e para o seu exército, cada um com seus problemas. O Davi fica irado e fala, vou matar todo mundo. Vou matar todos os homens dessa família. E Abigail fica sabendo. Antes de Davi tomar a atitude, um servo vai correndo, tipo, eu imagino a cena, né? Porque eu vejo a Bíblia em 3D. Sim. Eu imagino a cena, o servo chegando e fala assim, Nabal fez besteira de novo. Você não imagina com quem dessa vez. E agora tá lá o decreto de morte para todos os homens dessa família. A Bíblia diz que Abigail se apressa, prepara um banquete, leva até Davi e pede perdão e fala, o erro foi meu. O erro foi meu porque eu não fiquei sabendo que você estava precisando de ajuda. Se eu tivesse ficado sabendo, nada dessa confusão teria acontecido. Mas escuta, olha que mulher antenada. Eu sei que tem uma promessa na sua vida, que você vai ser o rei de Israel. Você acha que é viável você sujar suas mãos com uma vingança tola, sendo que você será o rei de tudo isso aqui vai ser seu? Então, por favor, aceita a minha oferta e perdoa a insensatez do meu marido. E aí diz que Davi, por conta da postura dela, perdoa, não mata ninguém. Sim. E aí, quando ela chega em casa, Nabal tá como? Bêbado. Ó, gente, a Abigail aqui, Nabal, concorda comigo? Sim. Não tem equivalência esse casamento. Briga pra não ter orgulho ali. Bêbado. E aí, o que ela faz? Você acha que ela chega e fala assim, você, não sei o que lá. Ela fala, não vou falar nada com ele hoje. Tá bêbado, não vai escutar. Mas não é leviano, tipo assim, não é que ela fez escondido. No outro dia, quando ele tá são, ela vai lá e fala pra ele, olha, eu fui lá, levei... Conta tudo, não é por baixo dos panos. Sim. Quando ele fica sabendo que ele ia morrer, ele tem um infarto. Gente, é as histórias da Bíblia que vocês têm que ler, né? Ele tem um infarto, fica 10 dias na cama e morre. O homem morre. E aí, quando Davi sabe que ela se tornou viúva, Davi fala assim, eu quero você para ser minha esposa. Ela se torna esposa de Davi. Percebeu que se estabeleceu equivalência? Veja bem. Então, não tô falando que Deus vai matar o marido de ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que eu tô dizendo é que a maior parte das mulheres não querem ser Abigail. Sim. Elas querem que o marido seja Davi. Sim. Né? É verdade. A gente não quer pagar o preço de, tipo, fazer o certo. Custe o que custar, doa quem doer. Sim. Né? Sim. E assim, dentro do meu casamento, houve muita transformação e foi um processo muito árduo mesmo. Porque alguém também que não veio da igreja, eu também não, e aí, enfim, a família... Vocês se converteram depois? Depois. Então, assim, por exemplo, eu não tive meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos, então já não tinha uma figura paterna ali, e aí toda essa situação e os dois ali tentando fazer dar certo. Quando que melhorou o nosso casamento de fato? Quando nós participamos de uma imersão de casais. Foi a hora que a gente teve a consciência ali da função dele, ou da minha função, e a gente passou a cuidar um do outro e parar de ver o outro como, né, preciso me defender, porque era isso. Todo momento alerta, preciso me defender. E a partir daí, nós começamos a ter o olhar direcionado para o mesmo lugar, começamos a
ter mais propósito, objetivo juntos. E aí veio o crescimento. Então, hoje, o vir para São Paulo também trouxe muito isso pra gente de parceria também. Imagine, hoje em dia, só nós dois aqui em São Paulo, né? E tem sido incrível, assim, todo o nosso crescimento, o apoio um com o outro, a ajuda, assim, sabe? E aí tem outra questão também de ambiente, né? Como vai moldando a gente mesmo. Nesses últimos 9 meses, eu passei por uma reeducação alimentar. Então, eu emagreci 18 quilos. E eu aproveitei do quê? Do conhecimento ali, da mente. A minha mente não pode me dominar. Quem domina sou eu. Né? Então, quem domina, eu que vou dominar a minha. Pode parar com a ansiedade aí. E a partir daí, eu mudei muito meu hábito alimentar. Eu tinha um paladar completamente infantil, mudei meu hábito alimentar. E ele ali, sempre comendo as coisinhas dele, com a Nutella, não sei o quê. E eu não quero, obrigada, né? E o doce, pra mim, era o mais difícil. E eu fui resistindo porque eu tinha um objetivo. Comecei a ser intencional diante do meu objetivo. E até que, como que ele está agora? Indo no mesmo padrão, comendo as frutas junto, comendo as coisinhas. Aí eu só fico observando assim, olha como que o ambiente molda. Com certeza. E como nós somos influentes dentro da nossa casa. Exatamente. Isso que eu digo assim, a minha fala foi, você pode subir a régua do seu casamento, se você for uma mulher mais do que sábia, eu vou dizer assim, uma mulher consciente. Sim. Né? Eu acho que intencional, consciente, sim, né? E quanto mais você for intencional e consciente, mais você vai moldar. Exato. Né? Esse marido, não como quem manipula, sim, mas como quem planta e colhe. Exato, como quem inspira, né? Então, é exatamente isso. Eu acredito que seja como você falou mesmo. É como se fosse a cobrança sempre do outro, quando você não se propõe também começar, na verdade, essa mudança para ver junto um despertar ali, sabe? Então, tem sido isso mesmo. Incrível. Muito bom. Carol, quem quiser fazer um desenhoterapia, um processo de desenhoterapia, onde que as pessoas podem encontrar, saber do seu trabalho? Podem me chamar no WhatsApp, no caso, né? Que é o DDD 419-9899-1112. Ou no Instagram, Carol Dawane. E a gente já agenda essa sessão, já faz esse desenho que é bem tranquilo, um desenho onde já vai trazer pra gente consciência ali, da onde a gente pode trabalhar, né? E fazendo todo esse processo que vai moldando e transformando. E eu quero muito que a gente encerre você falando, porque você contou uma história de uma mulher que olhou para a própria dor e ali descobriu um chamado, sim, um propósito. E decidiu atender esse propósito, sim, né? Então, eu quero que você deixe uma palavra de inspiração para as nossas lindonas que estão nos ouvindo, porque muitas estão no lugar que você já esteve um dia. Sim. Olha, o que eu acredito, assim, que a melhor escolha que nós fazemos é de nos olhar, nos conhecer e se abrir para o novo, né? Então, a partir do momento que a gente aceita passar pelo trauma e pela dor, existe uma vida após aí incrível. O que a gente tem que respeitar é o processo. O processo, ele é árduo, ele é doloroso, mas ele é libertador. Te garanto que é muito melhor do que ficar presa naquela dor, naquela situação. Então, persistam, busquem conhecimento, busquem fazer terapia com alguém que você se identifica, né? E eu tenho certeza que você vai se conhecer cada vez mais e também descobrir o seu propósito. Muito bom. Lindona, conta pra mim se você tá igual eu, doida pra fazer um desenho e mostrar pra Carol. Sim. E dizer, conte tudo que isso revela sobre o meu inconsciente. Sim. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários o que essa conversa de hoje te inspirou e como que você decide olhar para sua história. Eu acho que o episódio de hoje foi sobre isso, né? Sim. A gente nem aprofundou, ela falou, gente, ela deu a dica, mas eu não quis pegar que o pai dela morreu quando ela tinha 2 anos. Então, essa falta, né? Muitos assuntos aqui pra gente conversar no off depois. Mas como que você decide olhar pra sua história? Não importa o que tenha acontecido na sua história. Como você decide olhar pra ela é uma escolha. E você pode decidir olhar para ela à luz do que a Bíblia diz sobre quem você é e com um acompanhamento terapêutico que vá de encontro a essa verdade. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não me importo quem é meu dentista, mas eu me importo quem é meu terapeuta. Sim. Sabe? Ele tem que ter valores congruentes com os meus valores, uma cosmovisão congruente, alinhada com a minha cosmovisão. Ele tem que conhecer a verdade que eu conheço e viver a verdade que eu conheço. Então, deixa aqui nos comentários. Semana que vem tem mais Terapia Café Podcast. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva e eu te vejo. Até lá!